Vamos seguindo com o CGC News e hoje vamos trazendo o Dr. Maurício com o Você Sabia, né? Hoje ele vai falar pra gente aí o assunto, né? Uso capião. Vamos descobrir juntos o que é uso capião com o Dr. Maurício Abdala. Olá, Zezaías. Olá, pessoal que acompanha aí o trabalho da CGC TV. É um prazer estar com vocês aqui novamente, retornando. E vamos lá dar prosseguimento aí ao trabalho de tentar passar um pouquinho de conhecimento para o pessoal que acompanha o nosso trabalho. A gente tenta aqui esclarecer alguns pontos que são muito comuns aí na sociedade, mas que poucos sabem como funciona de verdade, né? A gente tem muitas dúvidas sobre diversos assuntos aí no meio jurídico. Possuímos muitos direitos que sequer sabemos tê-los. E a nossa intenção aqui é tentar esclarecer um pouquinho, tentar passar um pouquinho de conhecimento e fazer com que o pessoal entenda um pouquinho melhor cada direito que ele tem aí no dia a dia. A gente tenta trabalhar com assuntos corriqueiros, né? Muita coisa aí do direito de consumidor, direito do trabalho, direito de família. E especificamente hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre um direito possessório, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre o uso capião, que é um instituto que causa muita dúvida no pessoal. Basicamente todos já ouviram falar esse termo, uso capião, mas não tem a ideia de como ela funciona realmente, quais são os prazos que você precisa obedecer, quais são os procedimentos a serem tomados. Então hoje eu vou tentar esclarecer um pouquinho para o pessoal aí sobre o uso capião. Primeiro, deixar claro que a uso capião nada mais é que um meio de aquisição de propriedade, assim como a compra e venda, a doação, permuta, dentre inúmeros outros aí. A uso capião, ela é apenas um meio de adquirir uma propriedade, certo? A nossa Constituição Federal, ela reza que todos os bens imóveis, por exemplo, eles devem cumprir uma função social, certo? Então, se existe uma casa ali, uma casa serve para pessoas habitarem. Se existe um lote vazio numa área rural, aquela área ela deve ser usada para plantio, para criação de gado. Ela deve produzir, ela deve ter uma função social. Dessa forma, quando existe um imóvel abandonado, que não está cumprindo a sua função social, a lei nos permite a utilização da uso capião. Porém, é lógico que ela tem ali inúmeros requisitos que a pessoa que pretende usucapir um imóvel, ela precisa se adequar e atender a esses requisitos, certo? Além do mais, a uso capião ela tem diversas ramificações. São vários os tipos de uso capião que eu vou tratar com vocês aqui logo adiante, tá? Mas dentre todos os tipos de uso capião que existem, temos 3 requisitos que eles são comuns em todos, eles são obrigatórios em todos os tipos de uso capião. Um deles é o animus domini, que é você possuir já esse imóvel como se dono fosse. Então é aquele lugar que você já cuida, você tem a sua construção, você mora com a sua família, ou você já tem uma plantação e a subsistência da sua família vem daquela plantação, compreende? Então você tem que ter a intenção de dono, a vontade de dono e você tem que ser visto como o dono do imóvel, apesar dele não ser seu, tá? Outro requisito comum a todos os tipos de uso capião é a posse mansa e pacífica, ou seja,
Você está ali já há determinado tempo naquele imóvel, nunca o dono procurou, nunca ninguém foi atrás, nunca ninguém tentou tirar você. Então esse também é um requisito que ele abrange todos os tipos de uso capião. E outro requisito que abrange também todos os tipos de uso capião é a posse ininterrupta por determinado tempo. Por que determinado? Porque todas as usucapiões exigem que você tenha a posse do imóvel ou do móvel, como eu vou explicar também ali adiante, por um determinado tempo. Tá? Eu digo determinado porque aí é que existem as diferenças. Para cada tipo de usucapião existe um período de tempo diferente para ser atendido. Tá certo. O uso capião ele tem variações, né? E quais os tipos, né, de uso capião? Isso, vamos lá. Como eu disse, são diversos os tipos de uso capião. Os dois principais tipos de uso capião que nós temos são o uso capião de bem imóvel e o uso capião de bem móvel. Tá legal? Porém, essas duas espécies de uso capião se subdividem ainda. A uso capião de bem móvel, ela pode ser ordinária ou extraordinária, enquanto a uso capião de bem imóvel, ela pode ser ordinária, extraordinária ou especial. E nesse caso ainda, a uso capião especial, ela ainda subdivide mais uma vez, podendo ser urbana, rural, coletiva, familiar, indígena e diversas outras espécies de uso capião aí que são muito pouco utilizadas porque são muito específicas, tá? E nesse caso, cada tipo de uso capião desse possui requisitos específicos, lembrando que todas elas possuem em comum aqueles três requisitos que eu citei anteriormente, que é a intenção de ser o dono, a posse mansa e pacífica e a posse ininterrupta por um período determinado. Aí esse período varia conforme cada tipo de uso capião. Tá legal? Em se tratando aí do uso capião de bem imóvel, eu vou tentar explicar aí em poucas palavras um pouquinho sobre cada uma, só ali as linhas gerais, ali o princípio básico de cada uma, para que vocês tenham um pouquinho de entendimento. Vamos lá, uso capião de imóvel ordinária, tá? A uso capião ordinária de imóvel, ela exige que a pessoa tenha justo título e boa fé, e ela existe um prazo de 10 anos na posse mansa, pacífica e ininterrupta daquele imóvel. Tá legal? Justo título é que ela exige que a pessoa tenha algum documento que possa comprovar que de alguma forma ela adquiriu aquele imóvel através de uma doação, uma compra e venda. Aquele imóvel veio através de algum negócio jurídico, tá? Não é simplesmente ela encontrou um imóvel vazio e entrou. Ela possui um documento que possa comprovar que ela de alguma forma adquiriu aquele lote, aquele imóvel, mas por alguma razão qualquer aí não foi possível fazer a escrituração dessa aquisição. Tá legal? O prazo para esse tipo de uso capião é que você tenha pelo menos 10 anos de posse do imóvel. Já o uso capião extraordinária, ela não exige o justo título e a boa-fé. Ela não exige nenhum documento que comprove o porquê você está lá. Porém, ela exige que você tenha pelo menos 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Tá legal? Vamos lá para especial agora. Falamos aí que temos o uso capião imóvel especial.
E a especial, como eu disse antes, ela se subdivide ainda em outras espécies. Eu vou falar para vocês aí a usucapião especial urbana de bem imóvel. O prazo que você precisa ter de posse mansa, pacífica e ininterrupta cai para 5 anos. Porém, ela exige alguns outros requisitos específicos. Enquanto na ordinária e extraordinária não tem limitação do tamanho do imóvel, na especial urbana, o imóvel só pode ter 250 metros quadrados. Tá? Você tem que comprovar que aquele imóvel serve de moradia para você e para sua família. Você só pode fazer uso desse tipo de usucapião uma vez, nunca, não pode ter adquirido nenhum outro imóvel por esse tipo de usucapião, tá? E também não pode possuir outro imóvel em seu nome, certo? Então ela reduz o tempo de posse, só que ela insere diversos outros requisitos ali para que você possa solicitá-la. Temos também a usucapião especial rural, que o prazo dela também é de 5 anos, mas aí o tamanho do imóvel ela já estende para 50 hectares, certo? E os outros requisitos são iguais aos do urbano. Tem que comprovar que é a moradia da sua família, não pode possuir outro imóvel, não pode ter adquirido outro imóvel também por meio dessa usucapião, certo? Ela tem os mesmos requisitos da urbana. A diferença ali é que na urbana você tem uma limitação de 250 metros quadrados, enquanto na rural a limitação é de 50 hectares. Essas são as usucapiões mais utilizadas aí no dia a dia, é o que a gente mais vê acontecer. E tem uma muito interessante que é pouco conhecida, mas eu acho válido comentar sobre ela aqui, que é o usucapião especial familiar. Tá? Ela é pouquíssimo usada, pouca gente sequer ouviu falar dela, mas ela é muito interessante. A usucapião especial familiar, ela é para aquele caso de quando há a separação de um casal e um dos cônjuges some, simplesmente abandona o lar, o marido ou a mulher abandona o lar, larga lá o seu parceiro ou a parceira e some, larga o parceiro lá com os filhos dentro da casa, não dá uma notícia, ninguém sabe nada sobre ele. É o abandono do lar pelo cônjuge. Nesse caso, você pode fazer uso da usucapião familiar especial. E os requisitos dela são iguais aos da urbana, só que o tempo que você precisa ter de posse mansa e pacífica do imóvel é de apenas 2 anos. Tá? Você e o seu cônjuge abandonou o lar, você está no imóvel há 2 anos e ele nunca se opôs, você tem direito aí a fazer uso da usucapião familiar. Tá? Em resumo, essas são as principais usucapiões aí que nós temos no direito brasileiro. Tá certo. Doutor, o usucapião, ele é pouco conhecido, né, pela população. Mas me fala uma coisa, o usucapião de bem imóvel também é possível? Bom, é isso mesmo. Eu tratei com vocês um pouco sobre o usucapião de bem imóvel e faltou falar um pouquinho sobre o usucapião de bem móvel. Também é um instituto jurídico que não é tanto utilizado, não é muito conhecido, não se ouve falar muito, mas ele está ali constante na nossa legislação e você pode fazer uso dele quando necessário, tá? Como exemplo aqui, para ficar mais fácil, a usucapião de bem imóvel ela serve para qualquer bem imóvel que você tenha. É um eletrodoméstico na sua casa, mas a gente costuma falar principalmente aí sobre veículos, para dar exemplo, tá? Então, vamos tratar aqui a usucapião de bem imóvel como exemplo aí de um veículo, certo? A
A uso capião de bem imóvel, como eu disse anteriormente, ela pode ser ordinária ou extraordinária. São as duas únicas variações aí da uso capião de bem imóvel, diferente do bem imóvel, que possui lá diversos tipos. A de bem imóvel possui apenas dois tipos, ou é ordinária ou é extraordinária. Tá? Na uso capião ordinária de bem imóvel, a situação exigida é a seguinte: além daqueles 3 requisitos que nós citamos inicialmente, né, que é o animus domini, você possui aquele veículo, todo mundo vê ele como se seu fosse, a posse mansa e pacífica, e a posse ininterrupta por um determinado período, certo? Então, no caso da uso capião móvel, esse período na uso capião ordinária, essa posse ininterrupta é por um período de 3 anos. Tá? E nesse período, para fazer uso dessa uso capião ordinária, que exige um período de apenas 3 anos, é necessário o justo título e a boa-fé, tá? Assim como na imóvel, exige-se um justo título e a boa-fé, que nada mais é, como eu já expliquei, algum documento que comprove que de alguma forma você adquiriu aquele imóvel legalmente, mas por alguma razão você não conseguiu realizar a transferência dele. Você adquiriu um veículo, mas por alguma razão 3 anos se passaram e de repente o vendedor tem um problema na família lá tal, e aí você não consegue transferir o veículo para o seu nome. Então você pode fazer uso aí da uso capião ordinária de bem imóvel após 3 anos de posse. Tá? Caso você não possua esse justo título, então você não adquiriu, vamos dar um exemplo aí, você financiou um veículo e deixou de pagar, mas por alguma razão aí nunca houve a busca e apreensão desse veículo. Passou um tempo com ele aí, já passou o prazo do seu boleto, o banco não entrou com ação porque a posse tem que ser mansa e pacífica, né? Não houve ação judicial, o banco não te cobrou, é uma situação quase que impossível, né? Mas nesse caso você não tem o justo título, porque você deixou de pagar o banco. Então você pode fazer uso da uso capião extraordinária de bem móvel, que ela exige, além do animus domini e da posse mansa e pacífica, um período de tempo de posse ininterrupta de 5 anos pelo menos, certo? Então, pessoal, é isso. Uso capião ordinária de bem imóvel 3 anos, posse mansa e pacífica, tá? E justo título. Uso capião extraordinário de bem imóvel 5 anos, posse mansa e pacífica, não exige justo título. Em linhas gerais é isso que nós temos a falar sobre o uso capião. Espero que tenha esclarecido um pouquinho aí, principalmente com relação a tempo, que o pessoal tem muita dúvida, né? Uso capião de bem imóvel ordinária 10 anos com justo título, extraordinária 15 anos sem justo título, especial 5 anos comprovando moradia, limitado a 250 metros quadrados e mais alguns outros requisitos aí que a gente explicou. Espero ter ajudado aí vocês. Obrigado aí a toda a equipe da CGC TV pela oportunidade de poder passar um pouquinho de conhecimento para o pessoal.
É uma satisfação imensa poder participar do programa com vocês aqui. Grande abraço aí, meu amigo Zezaías. Até uma próxima. Muito bem, tá aí, né, Dr. Maurício Abdala. E o seguinte, ó, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, Zucapião, é só ir ali na Duque de Caxias, 760, sala 2, ali em Guaiçara, tá? O telefone é o 14 4106-0156 ou 14 98107-1977, ou até mesmo mandar um e-mail para adv.abdala, com L só, tá? @yahoo.com.br.